Olá, investidores. Hoje nós vamos falar aqui de um projeto que está no mercado desde 2020, né? Ele já está muito bem estabelecido no seu segmento e ele dá lucro, o que é muito importante, tá? Ele tem experimentado uma boa valorização desde meados do ano passado para cá e, notadamente, nos últimos 4 meses. Estamos falando da EIVE. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, EIVE é atualmente o maior pool de liquidez do mercado, tá? Ele permite que as pessoas possam fornecer liquidez, né, depositando no protocolo, possam consumir liquidez pegando emprestado, possam fazer trocas, né, entre ativos, né, fazer câmbio entre os ativos, possam fazer stake, participar da governança, é, e dentre outras coisas. Bom, a ideia do Wave é um sistema de over-collateralization. O que significa isso? Por colateral significa garantia. Então, over-collateralization significa uma supra-garantia. Qual é a ideia? É que para você pegar emprestado, você tem que depositar no protocolo um valor maior do que o que você está pegando emprestado. Então, se você quer pegar o equivalente a US$ 1.000 num ativo qualquer emprestado, você tem que depositar mais do que US$ 1.000, e aí existe uma regra de acordo com o token para isso, né, no protocolo. E aí você pode me perguntar, tá, Krishna, mas qual é o sentido disso, né? Se eu estou precisando de um dinheiro emprestado, como que eu vou precisar depositar mais do que o que eu estou precisando? É isso. A lógica é exatamente essa. Isso garante a segurança do ecossistema como um todo. E a gente vai ver aqui diversos casos de uso em que isso é super interessante, que isso faz total sentido, né? E os números não mentem. Vamos aqui aos números, né? Você pode ser um supplier, né? Fornecer liquidez, ou um borrower, né? Que você pode pegar emprestado. E a Aave, os números não mentem, como as pessoas realmente utilizam esse protocolo, essa plataforma. 20,03 bilhões em depósitos, né, líquidos, né, estão disponíveis hoje na Aave, né? Isso rodando em cima de 13 redes, 13 diferentes blockchains. Ela começou implantando em cima do Ethereum, mas logo expandiu para diversos outros blockchains, como Optimism, Arbitrum, Polygon, dentre outros, né? 186 bilhões de volume movimentado de dólares, né, nos últimos 30 dias, né? E aqui, olha que interessante. A Aave, ela é um banco, né? Ele é um banco descentralizado. O que que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro, ele te paga uma taxa, né, um rendimento por esse dinheiro, e ele empresta esse dinheiro cobrando um rendimento mais alto, né, de um terceiro. E ele ganha nesse spread, né, entre o que ele te remunera e o quanto ele cobra, né? Então, a Aave faz exatamente isso. Aqui, ela remunera 6,74% em média, né, para os fornecedores de stablecoin, né, aqui na rede Ethereum, e ela cobra 9,23% em média para quem pega emprestado stablecoin na rede Ethereum. Isso aqui é ao ano, tá? E ela ganha esse spread, né? Essa diferença. Interessante, né? Bom, então os números não mentem. E é isso. The Aave é DeFi na veia, né? Ela permite trocas de ativos, ela permite stake, e aqui stake não tem o mesmo sentido que stake num projeto Layer 1 ou Layer 2. Ele não é no sentido de te permitir validar blocos e ganhar taxas
de transações de validação de blocos, né? Mas stake aqui ele te permite ganhar uma taxa de juros, ele te permite participar do processo de governança, definir aí o roadmap do produto, né? Tem um conceito bem interessante aqui que a gente vai passar, que é o Health Factor, que é o fator de saúde, né, do seu empréstimo, né? Porque quando você pega um empréstimo, como você tem que manter uma garantia saudável em relação ao seu empréstimo, existe um fator que é calculado aí dinamicamente, e a gente vai passar por isso aqui para mostrar como que você tem que manter a saúde do seu empréstimo para não ser liquidado. A Aave é multi-network, como nós já falamos, ela foi implantada primeiramente na rede Ethereum, mas logo expandiu para diversas outras blockchains, né? Ela é governada pela comunidade, a gente vai ver isso aqui, ela é uma DAO, né? E ela tem uma API que a torna permite que existe uma composability, né? Ela pode ser composta com diversas outras aplicações, né? É, aqui. Wave Everywhere, diversas aplicações de mercado que hoje integram com Wave, né? Isso aqui é a Composability, através de integrações, né? Então, temos aqui aplicações, inclusive, já bem famosas aí no mercado, né? Token Terminal, Messari, DeFi Llama, é, The Graph, enfim, dentre outras que são integradas com Wave, né? Ela é community governed, né? Ela é governada pela comunidade. Bom, eles vendem isso aqui, né? E eles tentam fazer, na verdade, esse meio de campo com o mercado financeiro tradicional, tá? Trusted by the best, né? Acreditados pelos melhores, inclusive pelo Banco Central do Brasil, né? E aqui ela é uma DAO, né? Ela é uma organização autônoma, descentralizada, né? Governada por você e por mais 121.926 outras pessoas. Para que você faça parte disso, basta que você seja um stakeholder, né? Que você tenha Aave em stake no protocolo e seja uma pessoa participante ativa dentro do processo de governança, né, estabelecido, que a gente também vai ver aqui como que funciona, né? Eve é séria em relação à segurança, então o, eles passam todos os contratos, né? Porque a gente está falando de DeFi, então, na verdade, todas as interações são feitas com smart contracts, né? Eles passam isso por auditorias extensivas de empresas de segurança líderes aí de mercado. Eles têm um processo de recompensa, o bug bounty, né? Em que eles pagam recompensas a hackers que queiram encontrar vulnerabilidades no protocolo. Então, se o hacker encontra uma vulnerabilidade no smart contract e reporta isso para eles, ele ganha uma recompensa, né, financeira. E eles têm um processo de segurança, Shortfall Security, em que o protocolo é segurado contra insolvência, né? Isso é feito através do Safety Módulo. O Safety Módulo é um módulo onde qualquer pessoa pode depositar AVEs em stake para garantir a segurança do protocolo, né? E em qualquer momento você pode ir lá e fazer seu one stake, pegar seu dinheiro de volta. Tá, mas por que que eu faria isso? Garantir a segurança de outros aí no protocolo? É, Bom, primeiro que você está valorizando, se você realmente é um stakeholder, você está valorizando o seu ativo, né? Conforme esse safety módulo cresça, as pessoas ganham confiança e passam a usar e acreditar cada vez mais no protocolo, né? E segundo, que você ganha incentivos para fazer isso, você ganha uma recompensa, porque obviamente você tem um ativo depositado ali em risco, né? Então, eles são sérios bastante sérios em relação à segurança. E um outro aspecto aqui que é interessante mencionar
que foi lançado com a Aave, com a versão 3, né, com a Aave V3, aí é o GHO. O que que é o GHO? O GHO, ele é uma stablecoin, né? Assim como o USDT, o USDC são stablecoins pareadas no dólar, o GHO também é, só que ele é muito interessante, porque ele é descentralizado e ele é overcolateralizado, enquanto que o USDT sempre existe uma nuvem ali de desconfiança em relação a quanto que eles realmente têm em dólar, cobrindo o que eles emitem de dólar. Aqui não. Aqui é tudo totalmente transparente, porque você, para mintar, né, para você cunhar um GHO, você precisa oferecer a garantia dentro do protocolo. Então, ele tem 245% de colateralização em cima do quanto já foi cunhado, né? É super interessante a ideia. Vamos ver aqui o Learn More aqui do GHO. Olha só, o USD Stablecoin backed by assets por ativos na Aave, por ativos que são depositados. É um novo tipo de stable, né? GHO é suprido mediante um colateral dentro do protocolo. Você ganha juros, né? E o GHO é mantido associado ao dólar, tá? Já tiveram quase 130 milhões de GHOs cunhados no último ano e temos hoje um market cap de 152 milhões de dólares, né, em GHO. Muito interessante, né? Mas voltando aqui ao core business da Aave, fazendo aqui um resumo, né, aqui do core business da Aave, ela é um protocolo que permite isso, é uma plataforma de empréstimos, né, em que os fornecedores depositam seus ativos, né, e recebem uma taxa de juros por isso, né? As pessoas que pegam emprestado, os borrowers, eles pegam ativo emprestado mediante prover uma garantia, um colateral, que é maior do que quando eles estão pegando emprestado, e eles, além disso, eles pagam uma taxa de juros para o protocolo. A diferença entre o quanto eles pagam e o quanto os fornecedores recebem é o lucro aqui desse protocolo, né? Então, é muito interessante isso, né, pessoal? E agora a gente vai entrar aqui nos detalhes dessa operação e ver um detalhe de como que isso funciona. Bom, então aqui, entrando no wave.com e clicando aqui em Open App, a gente abre o web app da Wave, né? Ele cai diretamente aqui no dashboard, né? E no dashboard é que a gente no momento não está com uma wallet, né, com uma carteira conectada, mas o que ele te mostraria aqui seriam todos os seus suprimentos, né, todos os seus depósitos dentro desse pool, né, e todos os seus empréstimos também, né, com as métricas associadas, com os valores, com o health factor, né, o fator de saúde dos seus empréstimos, né, os rendimentos associados aos depósitos e quanto que é a taxa de juros que você está pagando pelos empréstimos, enfim, todas as informações aí cabíveis. Vale notar aqui que esse Net APY seria um consolidado, né? Considerando todos os depósitos e todos os empréstimos, quanto que você tem aqui líquido, né? O somatório de tudo. Bom, aqui vamos aqui em mercados, né? Em mercados a gente vê que temos diversos mercados, né? Aí ela é integrada com diversos blockchains, então temos muitos pools aqui de liquidez, Ethereum, Lido, EtherFi, Arbitrum, Avalanche, Polygon, enfim, temos aqui muitos mercados, sendo que o maior deles é, sem dúvida, o Ethereum, com 15
bilhões de dólares depositados, né? O equivalente a 15 bilhões de dólares depositados, dos quais 6 bilhões estão emprestados, né? Se formos aqui, vamos pegar aqui uma outra rede, Arbitrum, por exemplo. A Arbitrum também tem números bem relevantes, aqui, ó, mais de 1 bilhão de dólares equivalentes depositados, dos quais 504 milhões de dólares emprestados, né? E aí, aqui embaixo, a gente tem os ativos, né? Participantes aqui do pool, temos os ativos com o total depositado para aquele ativo, aqui no caso, por exemplo, 110 mil dólares, quanto que está sendo pago de taxa de juros ao ano para o depositante, né, para o supplier, quanto está emprestado daquele ativo e quanto está sendo cobrado de taxa de juros ao ano do tomador de empréstimo, né? Mais uma vez, sempre a taxa de juros do empréstimo é maior do que a do suprimento, né? Outra coisa que é importante a gente verificar aqui é que essas taxas de juros elas são altamente flutuantes, né? E elas não mudam apenas de um ativo para o outro, elas mudam também na linha do tempo, porque elas obedecem a uma métrica chamada utilization rate, que nada mais é do que a relação entre o que você tem, entre o quanto você tem de empréstimos feitos naquele ativo contra o total de suprimentos daquele ativo, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, vamos pegar esse Rapid BTC aqui, que está com valores de juros muito baixos, né? Por que isso? Porque o total de empréstimos está apenas 20% do total de depósitos, né? Outro ponto importante aqui, ó, esses depósitos, eles têm um limite, né? Isso, a governança da AVE, no caso, você pode participar dessa governança, né? Você, como um stakeholder, pode participar da governança, ela define esses valores por ativo, e isso considerando, obviamente, o quanto seria uma exposição saudável daquele pool a um determinado ativo, mitigando qualquer risco de ficar overexposed, né? De ficar excessivamente exposto a um determinado ativo, né? Então, esse aqui, justamente porque você tem muito, muito pouco empréstimo nesse ativo, a taxa de juros é muito baixa. Ela é baixa para quê? Para desestimular os depósitos, que ninguém quer receber uma taxa de juros baixa, e para estimular os empréstimos, porque as pessoas querem pagar pouco por um empréstimo. Então, basicamente é isso. Se a gente pegar um outro ativo aqui, o SDC, por exemplo, em que já temos 45%, né, de empréstimos em relação aos depósitos, os valores já são maiores, a utilization rate é maior e ela leva a uma taxa de juros maior, que vai fazer o quê? Ela vai estimular mais depósitos e vai desestimular os empréstimos, né? Então, isso aqui mostra como que essa taxa de juros, esse gráficozinho aqui mostra como que ela varia na linha do tempo, aqui 2%, depois passou para a faixa de 3%, chegou a um pico aqui de 6% e atualmente está aqui em 4,38%, né? Para a gente ver que esses valores são realmente flutuantes, né? Outras métricas importantes que tem aqui são o LTV, o Liquidation Threshold e o Liquidation Penalty, né? O LTV é o Loan to Value. É assim, para cada ativo que você fornece como garantia, ele tem um LTV. O que que esse LTV significa? Significa qual é o percentual daquele ativo que você pode pegar emprestado. Então, geralmente os LTVs variam entre 60% e 80%. Isso também é determinado pela governança,
por ativo, né, para aquele pool de liquidez. Então, é, isso aqui, por exemplo, 75% significa o seguinte: se você fizer um depósito, né, de uma garantia, de um colateral de US$ 1.000, o máximo que você pode pegar emprestado é 750, né? E o que é o liquidation threshold? Liquidation threshold é o limite de valor que o teu empréstimo pode ter em relação ao seu colateral, à sua garantia, né? No caso desse ativo aqui, é 78%. Então, se o que você tem emprestado, não, se você, o que você tomou emprestado é, chegar a valer 78% do que você tem depositado como garantia, o seu health factor, o fator de saúde do seu empréstimo, vai ficar igual a 1 e você poderá entrar em liquidação. Tá? Entrando em liquidação, você vai pagar aqui 5% da tua garantia, né? Então, é isso, né? Então, assim, geralmente não, sempre o liquidation threshold vai ser um valor um pouco acima do seu LTV, né? Então, não é recomendável, por exemplo, você pegar empréstimos no máximo, né? Muito no total aqui do teu LTV, porque vai ficar muito próximo do liquidation threshold. Qualquer variaçãozinha do ativo pode te levar a uma situação de liquidação. A gente depois vai ver esses cálculos melhor, como que a gente faz esses cálculos, né? Bom, é, indo aqui agora para uma imagem de Connected Wallet, né? O que que acontece? DeFi é isso, né? Você não é o Krishna ou o João ou a Maria, você na plataforma você é a carteira que você conectou, né? E quando você conecta uma wallet, você, ela vai aparecer aqui quanto daqueles ativos, quais ativos que você tem e que valores que tem na sua carteira. Então, aqui nesse exemplo, temos 0,032 aqui Ethereum e temos 16,4 USD6. São ativos que estão na carteira que foi conectada aqui, né? Ele já mostra também qual é o rendimento que você obteria por ano, né, para o Ethereum e para o USDC no momento, e ele diz se esse ativo pode ser utilizado como garantia, né, como colateral para empréstimos, né? E aqui diz que nada foi fornecido, ou seja, isso aqui é uma visão da carteira, né? Se você clicar no supply, o que que vai acontecer? Você clicar no supply, o que que vai acontecer? Ele vai abrir aqui uma janelinha modal para você informar quanto que você quer depositar. E aí vamos aqui fazer, por exemplo, um depósito de USDC dos 16,4, eu vou querer depositar 10 USD6, né? Então ele está informando aqui qual é o rendimento que você vai ter por ano. Você tem que ticar esse collateralization enable, né, para você poder usar isso para futuros empréstimos. E é isso, e confirma no botão, vai aparecer aqui em cima, né, em Your Supplies, né, os seus suprimentos. Você forneceu, então, para a plataforma 10 USD6, né, e você pode, com esse ativo, você pode fazer câmbio, né? Clicar aqui no switch, trocar isso, sei lá, por outro ativo qualquer. Você pode clicar no withdraw para resgatar esse ativo de volta para sua carteira, né? Ou você pode utilizar isso como colateral para aqui nessa outra parte da tela, clicar em algum outro ativo aqui e pegar emprestado, né? Só uma parte aqui, pessoal, esses WBTC, por exemplo, WETH, significa Rapid BTC. Na verdade, é uma representação, porque o Bitcoin ele não roda em cima da,
da blockchain do Ethereum ou da blockchain da Arbitrum, né? Na verdade, a Arbitrum é Layer 2, né? Desculpa, a Arbitrum roda em cima, né, do Ethereum, né, também. Então, assim, o Bitcoin não roda em cima ele tem a blockchain própria dele, né? Não roda em cima da blockchain do Ethereum. Então, o que que é feito? É criado um token que representa o Bitcoin, né? Ele é um token que respeita o padrão ERC20 do Ethereum, roda em cima da blockchain do Ethereum e representa o Bitcoin. Ele tem uma paridade de 1 para 1, né? Em termos de valor, tudo com o Bitcoin, é uma representação. Então, você pode ficar exposto ao Bitcoin dentro da rede Ethereum, né? Mas então, aqui você clicando em Borrow, você vai ser levado para a tela de empréstimos, né? Então, aqui, pegando o empréstimo, né? Eu tenho lá meus US$ 10 e o máximo que ele permite é o equivalente de empréstimo, é equivalente a 8,02, que é 0,00458 tal de WETH, né? Se eu pegar esse empréstimo no máximo, no meu Health Factor, você vê que ele fica aqui vermelho, 1,07, ou seja, eu estou muito próximo do ponto de liquidação, que é 1. Ele exige que eu tique aqui é, esse checkbox aqui, né, dizendo que eu entendo os riscos envolvidos antes de prosseguir. Mas se eu diminuir o valor que eu vou pegar emprestado para 0,001, por exemplo, em vez de 0,004, o meu Health Factor já fica 4,91, né? Fica verdinho, eu posso pegar emprestado direto, né? Então, aquilo que a gente já falou, né? Cada tipo de ativo, né? De colateral, cada tipo de ativo como colateral permite um LTV específico. Então, um pode ser 70%, o outro pode ser 75%, o outro 65%, enfim, né? A governança da IVE que determina isso. Outro ponto importante é o seguinte: o que fica preso é o que você forneceu como garantia. O que você pega como empréstimo é livre, tá? Você pode fazer o que você quiser, pode fazer câmbio, pode retirar da plataforma para pagar contas no mundo físico que você tenha, enfim, você pode fazer o que você quiser com o que você pegou emprestado, mas vale notar que continua incorrendo juros sobre o seu empréstimo, né? E você, em algum momento, vai precisar repagar essa tua posição, né? Porque corre risco dela ir crescendo em relação ao que você tem como garantia, chegar no teu liquidation threshold e você ser liquidado, né? Bom, as liquidações elas acontecem, então, quando a saúde, né, do teu empréstimo ela atinge esses parâmetros de liquidation threshold, né, e, e o seu empréstimo ele fica exposto na plataforma para que outras pessoas funcionem como liquidadores, né? Esses liquidadores eles podem repagar a sua posição em função de um prêmio, né? Que no exemplo que a gente viu aqui era de 5%. Então, 5% do teu colateral. Então, isso cria um ambiente competitivo, né? Em que incentiva que as pessoas mantenham a saúde de um ambiente de overcolateralização, de supragarantia, né? Então, assim, cara, uma das métricas mais importantes que temos aqui nessa plataforma é o Health Factor, né? O Health Factor é a saúde do empréstimo, né? E a gente já viu ali, né, que um empréstimo muito próximo do LTV, ele fica próximo de 1. E um empréstimo com valor pequeno em relação ao que você tem como garantia, ele fica com valores mais altos, né, longe de 1.
O Health Factor, então, ele é o quê? Ele é o total da garantia que você depositou vezes o Liquidation Threshold, essa é a fórmula dele, dividido pelo total do empréstimo que você pegou, né? Então, vamos aqui ver um exemplo. Se você supriu o equivalente a US$ 10.000 em Ethereum, né? Com um 80% de liquidation threshold e pegou emprestado o equivalente a US$ 6.000 em GHO, né, que é a stable da Aave, né, o seu health factor seria o quê? Seria 10.000 vezes 0,8, que é 80%, dividido por 6.000, né? Isso dá 1,333, né? E é uma posição ok, tá? Tem riscos envolvidos, mas são riscos controláveis. Você tem que monitorar o seu health factor ao longo do seu período de empréstimo. E qual é o seu risco aí de liquidação? Né? Vamos ver aqui. Então, assim, 10.000 vezes 0,8 dividido por 6.000 é igual a 1,333. Qual é o valor? Né? O que que pode acontecer, né, com esse empréstimo? O Ethereum é volátil, né? Então, se o Ethereum perder valor, e ele é o seu colateral, é, né, o GHO é estável, ele não vai subir de valor, né? Então, assim, se o Ethereum perder valor sendo o seu colateral, né, o valor de empréstimo em GHO pode chegar na liquidation threshold. Então, qual é o valor de colateral, né, X, que vezes 0,8 dividido por 6.000 vai ser igual a 1, que é o teu liquidation threshold, né? Que é o seu, desculpe, que é o ponto de liquidação, né? O health factor de liquidação. Vamos fazer aqui. Então, x vezes 0,8 dividido por 6.000 é igual a 1, né? X vai ser igual a 6.000 vezes 1 dividido por 0,8. Então, vai ser 6.000 dividido por 0,8. 7.500, né? Então é isso, 7.500. Se, é, se o Ethereum perder valor, né, sendo uma moeda volátil, tal que o seu valor de US$ 10.000 se torne 7.500, o seu health factor vai ficar 1, você poderá ser liquidado. Tá, e o que que eu posso fazer para evitar essa situação? Né? Você pode fazer duas coisas. Uma é, antes que ele chegue em 7.500, você pagar, né, o seu empréstimo, né? Você entra lá na plataforma, vai na opção de repay e paga o seu empréstimo, sei lá, quando ele estava 8.500 ou 9, por exemplo, ele começou a cair, você, opa, deixa eu pagar esse empréstimo logo e fechar essa posição, né? Então, é uma opção. E a outra opção é, quando ele começar a chegar muito perto, realmente, você deposita mais. Que aí o que que acontece? Você aumenta novamente esse seu valor de total collateral value e melhora o seu health factor. Então, você pode depositar mais em garantia, né? Beleza? Então, assim, essa métrica, ela está o tempo inteiro disponível, né, no dashboard, né, para que você tenha ciência de como está a saúde dos seus empréstimos. Agora vamos falar aqui de alguns casos de uso, né, de como utilizar a Aave para ter lucro, né, que é o que todo mundo quer, né? Então, o primeiro caso de uso é realmente, cara, suprir ativos para ganhar uma taxa de juros interessante, né? Você vai, obviamente, procurar ativos que estejam pagando melhor. E você pode até fazer isso dinamicamente, né? Tá num ativo que está pagando bem, se daqui a pouco ele não estiver mais pagando tão bem assim, você sai dele e faz e vai para outro, né? Deposita em outro ativo que esteja pagando melhor. Então, você consegue fazer essa gestão aí, né? Relembrando, né, que a gente já falou aqui,
que essa taxa de juros ela é anual, mas ela varia dinamicamente em função da utilization rate, que é uma relação entre o quanto dos depósitos estão alocados em empréstimos para um determinado ativo, né? Uma alta taxa de utilização, ela aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, a gente inibe os empréstimos e a gente incentiva os depósitos, né? E o contrário é uma baixa taxa de utilização, ela leva a uma baixa taxa de juros. Uma baixa taxa de juros, ela incentiva os empréstimos e ela inibe os depósitos. Então, isso é todo um ecossistema muito dinâmico, né? O outro caso de uso dentro da Aave seria você agir como liquidador, porque o app te permite fazer isso. Você ficar ali prospectando, opa, tem uma posição aqui que vai ser liquidada, que vai ser passível de ser liquidada, né? E você agir como liquidador para ganhar as liquidation fees, né? Que são taxas bem relevantes, né? Do total da garantia daquela posição, né? Então, assim, mas esse é um ambiente competitivo, tá? É um ambiente competitivo e ele é muito sujeito a players automatizados, né? Porque você pode criar um robô para ficar fazendo essa prospecção e executando, né? Outros dois casos de uso interessantes são o seguinte: você tem o seu trading system, né? E o seu trading system, com uma visão mais de longo prazo, né? Você entende que você está num momento, por exemplo, de bear market, né? Seja através de uma análise sua de médias móveis, de uma análise de ponto em que nós estamos no momento dentro do ciclo do Bitcoin, enfim, não importa. O fato é que você tem o entendimento de que estamos em bear market. Se estamos em bear market, a tendência dos ativos voláteis é de queda, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos comprar US$ 10.000 em USDC, equivalente em USDC, que é stable, né? E aí, comprar não, perdão, vamos suprir, né? Vamos depositar US$ 10.000 equivalentes em USDC, vamos depositar, né? E a seguir vamos pegar emprestados equivalente a US$ 5.000 em WBTC, que é um ativo volátil, né? Aí eu faço um câmbio, né? Eu troco meu WBTC por USDC, que é estável, né? O preço do BTC passa-se algumas semanas, uns 2 meses, tal, e o preço do BTC cai 40%, tá? O que que aconteceu comigo? Eu estava em USDC, porque eu fiz esse câmbio. Então, mas o meu empréstimo, ele foi em BTC. Então, o preço caiu 40% para US$ 3.000. Eu repago os US$ 3.000, né? Mas eu tinha pego 5.000. Então, eu ganhei dois, né? Então, eu ganhei 2.000 sobre o que eu peguei emprestado e mantive os meus 10.000 que estavam em stable, saí dessa operação com 12, né? Agora, minha análise de mercado, de posição, de médias móveis, de ciclo, enfim, não importa, eu estou no bull market, tá? Eu vou fazer um suprimento de US$ 10.000 válidos em Ethereum, que é volátil, né? Pego emprestado US$ 5.000 equivalentes em GHO, que é a stable da Aave, né? E faço uma troca, faço um câmbio, né, de GHO por Ethereum, ou seja, voltei para um ativo volátil com o ativo que eu peguei emprestado, né? Bom, eu estou em bull market, né? Então, eu estou entendendo que o preço a minha aposta é que o preço dos ativos voláteis vai subir, né? E aí isso de fato acontece, o preço do Ethereum sobe 40% em 2 meses e o meu empréstimo
que eu tinha feito de 5 mil passa a valer 7 mil na minha mão. Eu pago os 5 mil e ganhei 2 mil sobre o que eu peguei emprestado, né? Além dos 2 mil que eu ganhei sobre o que eu peguei emprestado, como o Ethereum subiu 40% e o meu suprimento foi em Ethereum, esses 10 mil passaram a valer 14. Então, eu saio dessa operação com 16, né? Assim, eu aqui nesses casos de uso, eu não estou considerando, né, o quanto eu ganho, né, de taxa de juros, né, no suprimento e quanto eu pago de taxa de juros no empréstimo, tá? É simplesmente uma consideração sobre a operação em si, né, de compras e vendas, né? Mas são casos de uso interessantes em como você consegue fazer dinheiro através do empréstimo, ou seja, alavancando, né? Bom, pessoal, é isso. Agradeço. É, Bom, o que eu tenho para falar mais é o seguinte: Eve é um produto muito legal, né? Um produto DeFi realmente muito bacana. É uma organização, como tudo preconiza, né? Uma organização descentralizada, autônoma, e, e eu acho que o mais interessante é você utilizar o produto, você realmente fazer stake, agir como liquidity provider, pegar empréstimo, tá? Isso é mais forte do que simplesmente a questão de agir, focar somente na parte especulativa do token, né? Que é a forma como você realmente favorece aí o crescimento desse ambiente descentralizado de finanças descentralizadas. Beleza, pessoal? Mas essa era a minha mensagem. Espero que vocês tenham gostado da análise. E se gostaram, deixem aí seu like, se inscrevam aí no canal. Abraços.